para quem tá assistindo, se você se vê na posição, ou se não se vê ainda, ou da pessoa que é o opressor ou oprimido, o abusado ou abusador, tá? Fique atento aqui, porque como a nossa ilustríssima Yara falou, pode sair daqui a solução dos seus problemas, pode sair daqui uma conversão, um novo direcionário aí da sua vida. Relacionamento abusivo é todo relacionamento que fere uma pessoa, que fere e torna uma pessoa mais vulnerável. Pode ferir sob o ponto de vista físico, psicológico, moral, patrimonial. Então, tem vários tipos de violência, de abuso, né? De abuso. E a relação abusiva são ações que alguém tem, ou omissões, também, ações ou omissões, que alguém tem em relação a outra pessoa com o intuito de ferir ou controlar o outro, usando para isso o medo, a humilhação, o isolamento, as ameaças diretas ou indiretas, a agressão física. Isso é um relacionamento abusivo. Ele implica em sofrimento na relação de um dominado e de um dominador. As pessoas tendem a associar mais um relacionamento abusivo nos casos amorosos, nas relações afetivas, mas não. Relacionamento abusivo pode acontecer em qualquer área da vida. No trabalho, aliás, acontece bastante, Muito, né, Chico? muito. No trabalho, nas relações familiares, nas relações de amizade e nas relações afetivas. Tem uma grande inclinação para que compreender que relacionamento abusivo é só relacionamento amoroso. E vai muito além, como a Yara falou. Além. Vai muito além disso. E o Lucas falou, tudo que tem relacionamento, o certo não seria, mas pode ter abuso ou não. A gente não imagina que um relacionamento de pai e filho, criança, pode ter um relacionamento abusivo, Pode, assim, muito. não só Pode com ter. o pai e a mãe. Pode ter, inclusive tem violência, né? Tem abuso sexual. Né? Talvez seja um dos abusos mais terríveis. Mais né, terríveis, mais mais sórdidos. mais né? sórdido, mais inescrupuloso que possa existir. Mas existe relação abusiva entre pais e filhos, entre filhos e pais, né? Do filho para com o pai. Existe uma estatística, né, sobre idosos que tiveram a vida inteira o nome limpo, tudo tal. Sim. E os netos usam de persuasão. Exatamente. Netos, tá, gente? Netos. Meu Deus. Então também, porque vê uma fragilidade em um idoso, né? E aí entra aquela questão daquela sensação de poder, aquele desejo e também, então a lei, para apimentar aqui, infelizmente isso, também pode, a Yara citou aqui pais e filhos, também netos e avós. Crueldade pode existir em qualquer tipo de relacionamento. E o relacionamento abusivo, ele tem uma crueldade. É sórdico, né? Ele tem uma... Ele implica em uma crueldade. Né? Todo relacionamento abusivo precisa de duas coisas. O primeiro é o abusador e o segundo é o abusado. É o dominante. É o dominador e o dominado. A relação entre o dominador e o dominado. Não existe. Todas as relações, Lucas, são relações complementares. Quer dizer, eu me relaciono com você na medida que nós nos complementamos. Né? Então, o relacionamento pode ser mais fácil, mais difícil, quanto mais complementar ele seja. Por exemplo, se nós formos muito iguais, o relacionamento será mais atritivo. Todo mundo pensa, eu quero uma pessoa igual a mim. Não queiram. Cria atrito. Não queiram, porque vai ser complicado. Queiram uma pessoa que seja complementar, ou seja, que ela traga aquilo que você não tem muito, que é mais frágil em você. Aspectos que em você são menos desenvolvidos e a pessoa traga com ela vai ajudar você a desenvolver em você. Então, essas são as relações boas, saudáveis, onde ambos crescem. Isso em qualquer relação, tá? Afetiva, profissional. Você vê dois profissionais trabalhando muito bem juntos, é que eles se complementam muito bem.
Os aspectos fortes de um complementa os aspectos mais frágeis de outro e vai assim. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, isso faz uma coisa, um inteiro, né? Uma coisa mais forte. Na relação é a mesma coisa. Então, quanto mais complementar, só que o complementar pode ser no complementar saudável ou no complementar doente. Eu posso ter um complementar, um parceiro, ou um amigo, ou um colega de trabalho que complemente os meus aspectos doentes, os meus aspectos vulneráveis, os meus aspectos frágeis, delicados, que a minha sombra, né? Não a minha luz. Complementa os meus aspectos escuros. Então, por exemplo, se alguém tem muito medo de assumir a sua responsabilidade sobre a sua própria vida, tem muito medo de se posicionar, acredita que não consegue fazer nada sozinho, que é muito inseguro, que precisa muito da aprovação de outras pessoas. Esta pessoa pode arrumar um complementar de um abusador ou de um dominador, que é o quê? Uma pessoa que precisa se autoafirmar sobre o outro, que precisa ter poder sobre ela, que precisa controlar, que acha que é o dono da verdade, que não aceita as diferenças. Isso até vem na minha cabeça como uma coisa engraçada, né? Eu fico imaginando assim, um homem conhecendo uma mulher, e aí naquela primeira conversa ele já pergunta, e aí, você é insegura? Você é não sei o quê? Até porque fica difícil você saber, né? Até você realmente se relacionar, fica difícil você saber. Lucas, eu vou te fazer uma brincadeira que eu sempre falo para pacientes meus. Olhe o passado do parceiro que você está começando a conhecer. Total. Porque o que ele fez no passado, ele vai fazer com você. Então, olhe o passado, veja como ele tratou a ex ou o ex. Né? Procure se informar e ouça. Se ele se coloca muito como vítima, a minha ex-mulher era terrível, ou meu ex-marido era um capeta. Cuidado. Começa a ouvir bem tudo isso. Porque num relacionamento, não tem vítima e o opressor, o algoz. Né? Existem duas pessoas que são coautoras. Porque se eu não deixo, você não faz. Claro. O Francisco, Total. Francisco, numa empresa, isso também é verdadeiro? Por exemplo, olhe também o passado do candidato, olhe também a experiência, como é que ele, como é que foi a vida, né? Também a experiência dele profissional em outras empresas. Tem isso também? O famoso currículo, né? Muito. Só que no trabalho talvez não tenha esse tempo do namoro. Entendeu? Que aí era... Porque eu vou ser o contrato ou não. Mas, numa situação ali, num processo seletivo, numa entrevista onde você vai fazer, ele dá alguns indícios, né, muito parecidos com esse que foi dito aqui, né? Se ele pegar e ficar reclamando, falar, não, meu chefe anterior, ele era carrasco, ele fazia isso, ele fazia... Não, eu era muito, eu chego, eu detono tudo. Então, você tem que avaliar muito até onde é verdade, até onde aquilo entrega a característica, a personalidade da pessoa, e até onde aquilo... Não é uma capa. E acontece muito. No relacionamento também, existem pessoas que são sagazes, né? Elas conseguem, tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento laboral, um relacionamento profissional, ele consegue camuflar algumas coisas. E essa visão, esse olho clínico, Regina, que para quem tem empresa, para quem é líder, para quem vai contratar, e também o candidato. Numa entrevista, ele também consegue sacar o que o entrevistador, qual é a política, qual é a cultura da empresa. Você, não, aqui nós trabalhamos sob pressão, que não sei o que, aquela tipo de coisa. Ele tem que ver se aquilo faz parte dele. Se ele fala assim, eu tenho estômago para isso, faz parte da minha natureza isso. Pegando até a questão, vamos aqui fazer a analogia de relacionamentos, né? O amoroso com... A Yara colocou sobre o complementar.
né? Eu concordo com isso. Uma empresa também tem que... Se a empresa está contratando, é porque ela precisa daquele profissional. Se o profissional está aceitando aquela função, é porque ele precisa daquilo. Ou seja por dinheiro, ou seja por propósito. Enfim, seja lá o que for o intuito dele. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental em todo e qualquer relacionamento é alinhamento de valores. O que ambos valorizam. Entendeu? Isso é importante. E aí que mesmo as pessoas sendo diferentes, alinham elas para uma jornada saudável, para uma jornada pura, entendeu? Onde não haja tão acentuado o dominante e o dominado, tá entendendo? Porque todo extremo, ele vai gerar algum desequilíbrio, né? E a natureza já nos diz que o equilíbrio é uma fonte de energia saudável, né? Ambos têm energia, viu? Tanto o dominador como o dominado, ambos têm energia. Agora, se é saudável ou não, até o ponto que faz os dois crescerem é saudável. Mas na questão das empresas, acontece muito isso também, entendeu? Ele consegue perceber. Obviamente que depende muito de quem está fazendo aquele processo seletivo, né? De quem está avaliando a pessoa, né? Então, é uma via de duas mãos. Eu não estou aqui nem falando que, cara, toma cuidado com essa empresa porque ela vai te execrar. E também não com a empresa. Olha, toma cuidado com esse candidato aqui porque ele tá... Mas dá indícios, sim. Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos relacionamentos, por exemplo, a gente estava falando do abusador ou do dominador, né? Muitas vezes... Eu estou pensando num relacionamento homem e mulher. Muitas vezes, por exemplo, o parceiro abusivo, ele começa a relação de uma forma muito encantadora. Então, ele se apresenta como uma pessoa, ou, né, um homem ou mulher, muito encantador e vai Sedutor. Só fala os pontos bons. Né? Apresenta um aspecto, uma faceta dele encantadora, gostosa. Para candidato ou para empresa também acontece isso? Acontece. Eu vou falar uma coisa aqui que não é uma via de regra, mas existem pessoas que se tornam profissionais em seduzir. E aí eles encobrem essa característica. Por quê? Eles já sabem que no relacionamento passado... Você acredita? É muito louco isso, porque isso está no campo tanto consciente como inconsciente. É como a gente dirigir um carro. Você não percebe quantas vezes você passa a marcha, se for um carro, você não percebe quantas vezes você pisa no freio, tudo. Mas quando você está aprendendo, você fica atento. Meu Deus, pisei errado aqui. E essa pessoa, tanto o abusador quanto o abusado, né, como você mesmo falou, Yara, ambos ali se complementam, ambos têm necessidades, mesmo que ruins. Um tem a necessidade de dominar, o outro tem a necessidade de ser dominado. E eles vão criando experiência com isso. Sim. Vai criando experiência. Sim. E com essa experiência, opa, aquilo que eu fiz não colou. Olha, aquele chaveco que eu dei indício de que eu sou agressivo, de que eu sou agressiva, de que eu sou muito tenho energia desproporcional. Então, quando eu digo profissional, é óbvio que é de uma forma pejorativa, né? É de uma forma ilustrativa. Mas a pessoa, com a experiência dela, Yara, ela começa a ver o que cola, o que não cola. Tá. Porque lá no fundo, ele tem um intuito mesmo de dominar ou de ser dominado, entendeu? E ele tem que mostrar ali uma persona que agrade. Infelizmente, tem pessoas que... E o engraçado é que a máscara pode cair depois, né? Porque se você mente ali numa entrevista, você fala só pontos positivos. E vai cair. Depois, no dia a dia, você não demonstra aquilo que foi feito na entrevista, que você não demonstrou na entrevista, e vai corre uma demissão. Eu fico pensando isso, né? Até no relacionamento, né? Pô, no primeiro encontro você não era assim. Mas as pessoas também são demitidas de relacionamento. Mas vai... Olha, eu tenho pacientes que relatam exatamente isso. Puxa, eu me uni a uma pessoa, eu conheci uma pessoa, agora eu tenho outra. Porque sempre pergunto, né? Mas como era no começo do relacionamento? Não era dessa forma. As coisas vão acontecendo lentamente. O dominador na relação abusiva, ele vai se mostrando gradativamente. Eu sempre falo assim, é aquela mulher que fala assim, não vai jogar hoje futebol com seus amigos, meu amor, fica comigo. Vai podando. Ou o cara que fala assim, não, esse batom vermelho não combina com você. Essa saia, essa roupa. Essa saia tá tão curta, você é tão bonita, você não precisa disso. Não começa agressivamente. Não é ostensivo no começo. Porque se for de cara, já tem um corte. Já tem um corte. A pessoa tem defesa. É por isso que eu brinquei aqui falando que a pessoa se profissionaliza. Só que aí então fica difícil você
começar a cortar desde o começo, porque fica difícil você entender quando começa. Na verdade, você não sabe quando começa, né? Vai começando sutilmente. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que esses abusos, para você trazer assim de uma forma mais real, acho que até deve ser uma dúvida da Regina também, do cotidiano. Como é que começa e como é que fica grave a coisa mesmo? Por exemplo, eu vou falar de um relacionamento afetivo, porque eu acho que fica mais fácil. Depois o Francisco pode até falar exemplificar, sobre o relacionamento dentro do né? Mas trabalho. com amigos também pode acontecer isso. Né? Começa da seguinte forma: a pessoa, vamos supor, o homem ou a mulher, começa com pequenas coisas, como eu disse, o batom, a saia, o amigo. Não vai se encontrar com seus amigos hoje, fica comigo. Ah, olha, você não pode. Esse seu amigo não é tão legal. Nós não podemos fazer outro programa hoje. Você vai cortando sutilmente a liberdade da pessoa de ir e vir. E a pessoa, por amor, para não querer desagradar, para não comprar briga, enfim. Né? Porque ela também quer ficar nessa relação, então ela não quer se desentender. Ela vai aceitando. Não, hoje ela tira o batom, amanhã ela encomprir a saia, o rapaz não vai jogar futebol, amanhã ele não vai tomar um chopinho com os amigos. E vão ficando. Aí, num outro dia, não vamos na casa da sua mãe hoje, não. Vamos no cinema. Aí vai afastando das pessoas queridas. De tal forma que a relação vai ficando entre os dois. Porque você tem que afastar, para você dominar alguém, você tem que começar a afastar a pessoa do meio. Porque senão ela pode ser alertada, ela pode ter uma visão maior, ela pode tomar consciência. O abusador é estratégico, hein? Então, você vai fazendo isso, você vai manipulando de tal forma que aquela pessoa vai ficando cada vez mais dependente de você. Total. E a pessoa vai se tornando. Por quê? Porque ela também tem medo de se posicionar, medo de assumir responsabilidade sobre a própria vida, indecisão, ela é muito indecisa, ela é muito ingênua, sonhadora, ela acha que na vida só existem bonzinhos, não é? Então ela tem uma certa ingenuidade, ela tem medo de ficar sozinha, por exemplo. São pessoas muito vulneráveis nesse aspecto, então eu não vou fazer isso porque ela ou ele pode me deixar, então não dá, é melhor ter a companhia, afinal, tem coisas boas, todo mundo tem coisas boas. Né? Um abusador ou uma abusadora não é feita só de coisas ruins também. Quer dizer que então o relacionamento pode perdurar a vida inteira, assim, enquanto ela continua a ficar submissa, não se rebelar, né, ela aceitar essas condições, ele também não vai agredir e não vê motivo, porque ele está manipulando. Quer dizer, na verdade, aquele casal, assim, que todo mundo olha, que casal perfeito, isolados, né? Muitos casais 10, nota 10, são casais onde um é muito dominado e o outro é muito dominador. Nossa. Pode sim, depende. Já estou lembrando de alguns. Certamente você conhece pessoas. Sabe aquele homem ou aquela mulher que sempre concordam com o outro? Que não se contrapõe, não tem opinião própria, faz tudo que o outro quer. Você não conhece gente assim? Eu conheço. Muita gente. Agora, como é que acontece isso? Por exemplo, no caso, na questão do dominador, né? Ele tem um motivo, ele foi criado, é da infância. Como é que começa? Tudo começa na história de vida da pessoa. Tudo. Eu falo que nada é solto. Ninguém é assim porque quer. Né? Um dia decidiu, eu vou ser cruel, eu vou ser dominador. Não é um roteiro de um filme, né? Que foi criado para impressionar. Não. Existe uma raiz. Tem uma história que foi se desenvolvendo através das vivências, de como a pessoa
fez a leitura das suas vivências, dos traumas que sofreu, das crenças que desenvolveu, dos abusos sofridos. Muitas vezes um abusador sofreu abuso Muitas de vezes. alguma espécie. Então, tudo está relacionado com a vida dessa pessoa. São traumas que estão guardadinhos lá naquela caixa. E, normalmente, um dominador não é uma pessoa segura de si. Porque uma pessoa segura de si não precisa abusar. Ela é e ponto. Ela pode conviver com diferenças, ela pode conviver com outras opiniões, porque ela está segura dela. Agora, se eu me sinto muito frágil, que se você se rebelar, se você tiver uma opinião sua, pode mexer comigo, eu preciso fazer com que a sua opinião não exista diferente na minha. Na verdade, essa atitude tem que sair de você, né? Tem que sair do dominador, porque ele tem medo. Então, eu conheço famílias que é impressionante. Elas fazem por pensar igual. Sabe? O pai pensa assim, a mãe pensa assim, formam os filhos pensando assim. E você percebe nitidamente que é uma construção, que aquilo não tem nenhuma solidificação. Não tem base. Se desmontar aquilo, cai tudo. Cai a família. É por onde você começa a ver hoje rigidez política, tudo por aí. Sabe esse negócio de rigidez que a gente está vendo ultimamente? Né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Está tudo baseado nisso. É a mesma coisa. Não pode ter uma opinião contrária, porque senão dá medo e desmonta. Porque não tem segurança. Então, o dominador não é uma pessoa segura. Muito pelo contrário, é uma pessoa altamente insegura, muito frágil, só que com uma capa, uma persona, um personagem diferente do que ele tem dentro dele.